Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para continuarmos a nossa série sobre os atributos de Deus. Como já tenho dito, estamos estudando e olhando para alguns atributos de Deus exclusivos, alguns atributos que são comunicáveis, tudo para que nós possamos crescer no conhecimento, na nossa fome, no nosso desejo em conhecer mais e mais Jesus. Então, para não perder o costume, peço a você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que não receberam Jesus ainda, e vamos falar de Jesus através da internet. Se você puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito para que o próprio algoritmo mande para outras pessoas e a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível. A Bíblia diz que quando nós falamos de Jesus, nós estamos cooperando com o retorno de Cristo. Então, por amar tanto a vinda, segunda vinda de Jesus, aguardando o dia que ele vai rasgar o céu e retornar à terra, é que tenho me proposto também a falar de Jesus, a anunciar Jesus por aqui. E eu quero contar com você para me ajudar nisso. Vamos falar de Jesus, vamos compartilhar o Evangelho, porque em breve o Rei virá. Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Quando falamos da imutabilidade de Deus, nós falamos de um Deus que não muda, que não sofre nenhum tipo de mudança. Poderíamos falar também que Deus não necessita de nenhum tipo de desenvolvimento, Deus não precisa de nenhum tipo de crescimento, ele já é pleno, completo em si. E nunca existiu um momento em que Deus se desenvolveu, em que ele melhorou algo, em que ele desenvolveu uma área que precisava, em que ele cresceu de alguma forma. Não, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Absolutamente imutável. Deus não precisa de mudanças morais, Deus não precisa de mudanças físicas, Deus não precisa de mudança em sua essência, Deus não precisa de mudança alguma. Por outro lado, eu e você somos seres que habitamos num mundo já caído, como diz a palavra, um mundo jaz no maligno, que vive ciclos de mudança. Nosso mundo muda sistematicamente a todo instante. Inclusive nos últimos anos, com o advento da tecnologia e de tantas coisas que hoje nós vemos, que há 10, 15, 20 anos atrás, talvez 5 anos atrás não existiam, isso reflete um mundo cada vez mais sujeito a mudanças. E essas mudanças cada vez mais aceleradas. E o que dizer quando nós olhamos para nós mesmos? Nascemos como um bebê, como uma criança pequena, vamos crescendo, desenvolvendo, nosso corpo vai desenvolvendo, a nossa mentalidade, intelectualidade vai desenvolvendo, nossas emoções e afetos vamos amadurecendo conforme o tempo. Um simples olhar no espelho ou ver uma foto antiga, nós vemos o quanto nós mudamos. Tanto esteticamente, como também emocionalmente podemos constatar de tantas formas as mudanças na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar a vida, na nossa forma de reagir. Tudo isso indica a nossa mutabilidade, porque diferente de Deus, nós somos sujeitos à mudança. E mais, precisamos de mudança. Inclusive, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos o chamado ao arrependimento, e com certeza é um dos principais assuntos do Novo Testamento, uma mensagem fundamental da nova aliança. Essa palavra arrependimento é a palavra metanoia, que fala sobre mudança de mente. Isso por si só mostra que todos nós, diferente de Deus que é imutável, precisamos de mudança. Além disso, textos como nós lemos lá em Coríntios, onde a Bíblia nos diz que conforme nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à imagem do Filho. Enfim, todos nós precisamos de mudança. E a mudança que nós necessitamos é essa, de olhar para Jesus e sermos a cada dia mais transformados para nos parecermos mais com Ele. Agora, voltando ao Deus imutável, se Deus não fosse imutável, Ele não seria Deus. Nos vídeos anteriores aqui, inclusive se você não assistiu, te aconselho a voltar lá, assistir os outros vídeos também, falando sobre a autoexistência, a autossuficiência e a eternidade de Deus, que são atributos absolutamente incomunicáveis, que só pertencem a Deus, somados à imutabilidade dele que estamos vendo aqui agora. Tudo isso caracteriza que Deus é Deus. Porque se Deus, o Deus que não foi criado, que sempre existiu, precisasse de mudança, ele não seria Deus. Porque quem precisa de mudança, como acabei de dizer, são as criaturas, somos nós que fomos criados. Olhar para esse atributo de Deus, a sua imutabilidade, é olhar para um lugar onde o nosso coração vai se despertar cada vez mais em adorá-lo, reconhecê-lo, honrá-lo e viver para ele. Sobre esse assunto ainda eu gosto muito de uma frase do A.W. Tozer que diz o seguinte: tudo aquilo que Deus é, ele sempre foi. E tudo que ele foi e é, ele sempre será. Essa frase demonstra claramente a diferença de um Deus imutável com a sua criação. Tanto nós, como toda a natureza, como tudo que foi criado, que sofre mudanças, diferentemente daquele que não sofre mudança alguma.
Agora, por que Deus não sofre mudança? Por que Deus não precisa de mudança? Porque Deus é santo, porque Deus é completo, é pleno, é inteiro. Ele sempre foi o que é hoje e ele será para sempre o que é hoje. Ele não necessita de mudança. Uma palavra muito interessante que nós lemos nas Escrituras é a palavra santo se dirigindo a Deus. Encontramos em vários textos bíblicos os adoradores celestiais, anjos, homens, declarando a santidade de Deus. E talvez esse atributo de Deus, ou essa palavra de louvor, de adoração a Deus, seja uma palavra que expressa ainda mais, ou na sua plenitude, quem Deus é. Pelo menos enquanto estamos do lado de cada eternidade, onde podemos conhecer a Deus de uma maneira ainda não plena, não total, a palavra santidade aparece para nós como um grande revelador da perfeição de Deus. Muitos de nós pensamos que santidade dirigida a Deus é somente dizendo que Deus não pecou, não peca e nunca pecará. Mas muito mais que isso, porque Deus é santo mesmo antes do pecado entrar na existência. Quando falamos santo, 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 tão enfatizado nas Escrituras, nós estamos dizendo perfeito, completo, pleno. Então a santidade de Deus também fala da sua imutabilidade. Deus é imutavelmente santo e ele é santo para sempre. E essa santidade de Deus não precisa crescer, não precisa se desenvolver, ela é imutável, ela é completa, ela é plena. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, verso 6, o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Em Tiago capítulo 1, verso 17, as Escrituras também nos dizem que em Deus não há sombra de mudança e não há variação nenhuma. Hebreus capítulo 13, verso 8 também vai nos dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as Escrituras estão recheadas de textos que revelam a grandeza, a soberania, a imutabilidade de Deus. Agora, por que é tão importante nós olharmos para essa característica, para esse atributo de Deus e pensarmos e meditarmos nele? São vários os benefícios que podemos extrair. Como disse aqui anteriormente, um deles é a contemplação. Quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a sua imutabilidade, o nosso coração vai para um lugar de adoração, de devoção, de reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Isso nos faz crescer, nos faz ser transformados, porque nós estamos olhando para um Deus que é imutável, que também nos transforma, nos leva a um lugar de mais paixão e devoção e amor por Ele. E além disso, nos leva para um lugar de confiança, segurança e certeza. Todos nós estamos buscando um lugar para descansar a nossa existência. Todos nós estamos buscando esse lugar de imutabilidade, de segurança, esse lugar onde nós podemos depositar a nossa confiança. Não sei você, mas eu já descobri e já percebi que nessa terra, nesse mundo, não há nada que nós possamos colocar a nossa confiança plena. Não há nada que nós podemos descansar a nossa segurança sem nos preocuparmos. Nem instituições, nem homens, nem pessoas, nem grandes líderes, nem coisas que conquistamos, nem a nossa suficiência, o nosso intelecto. Não há nada nessa terra que possa nos fazer confiantes, seguros e certos de uma maneira plena. Porque na verdade só podemos encontrar isso em alguém que é imutável. Por isso é tão importante olharmos para a imutabilidade de Deus. É tão importante entendermos com nossa mente e também com nosso coração, tendo a certeza em fé de que Deus é imutável. O que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. O que Deus pensou quando falou, Ele continua pensando e falando. O que Ele pensa sobre mim, sobre você, o que Ele fala sobre mim, sobre você, que nós podemos encontrar nas Escrituras, continua valendo, porque Ele não muda. Enquanto nós mudamos, enquanto temos opiniões diversas, muitas vezes até antagônicas de um momento para o outro, enquanto nossos cabelos vão ficando mais brancos, enquanto nossa fisionomia vai mudando, enquanto coisas em nosso redor mudam, enquanto a terra está passando por uma mudança constante a todo tempo, podemos confiar num Deus imutável. E nesse lugar nós encontramos toda a segurança e esperança que precisamos. Por fim, pessoal, caminhando para o final desse vídeo, eu quero dizer a você: medite na imutabilidade de Deus. Olhe para esse Deus que é imutável. A confiança, a certeza, a esperança que todo ser humano deseja depositar em algum lugar, em alguma pessoa, em alguma coisa, não está em outro lugar a não ser em Cristo. Ele sustenta todas as coisas. A Bíblia diz isso, que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ou seja, existe um lugar imutável, seguro, que não há variação, que não há mudança, que não precisa de transformação porque já é perfeito. E é nesse lugar que nós podemos assegurar a nossa vida, depositar a nossa confiança e vivermos uma vida mesmo em meio ao mundo caído como estamos. Enquanto Jesus não volta para restaurar todas as coisas, permanecendo num lugar firme,
numa rocha, como diz o salmista, mais alta do que nós. E esse lugar é Cristo. Espero que de alguma forma você tenha sido abençoado nesse vídeo. Peço a você mais uma vez, compartilhe, vamos falar de Jesus por aqui. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe e Maranata.